Oi meu povo, eu me chamo Matheus e esse é o meu vício de livro. Gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo, eu ainda nem sei direito como gravar, como me reportar pra câmera. Mas é isso, eu vinha com essa ideia de criar o canal há um tempo. Eu acho que eu fui adiando por medo, por insegurança, por vergonha. Mas aí agora, em 2021, como a gente tá começando o novo ano, eu tive essa ideia de resgatar a proposta do canal. E aí tô aqui nesse novo desafio com vocês. A proposta do canal é ser um canal literário, um meio no qual eu pretendo falar com vocês, discutir com vocês um pouco das coisas que eu tenho lido e tenho descoberto também, e um pouco das minhas opiniões sobre aquilo que eu venho lendo. Então eu sentia essa necessidade mesmo de falar sobre literatura e às vezes eu não tinha com quem falar, e aí eu venho acompanhando também o trabalho de alguns booktubers há um tempo. E eu via que esse meio, né, esse meio de criar um canal seria uma alternativa para eu poder falar com outras pessoas sobre literatura, que é uma coisa que tanto me agrada e que me inspira diariamente. Outro forte motivo de eu ter criado esse canal agora, em 2021, foi o seguinte: ano passado, né, como todo mundo sabe, foi um ano muito diferente, e aí estar em casa me fez resgatar um hábito que assim é muito caro pra mim, que é a questão do hábito de leitura. Eu não digo que eu parei de ler, acho que eu nunca parei de ler, mas eu vinha percebendo que o meu ritmo de leitura estava ficando cada vez mais lento. E aí, nesse processo de estar mais em casa, eu pude olhar mais para esse meu hábito, né? Priorizar mais a leitura como parte da minha rotina. E aí eu acho que fazer esse canal, estar aqui de frente a uma câmera, falando sobre literatura, vai me ajudar a não deixar esse hábito apagar ou ir quase morrendo de novo. Então esse foi também um forte motivo de eu ter criado esse canal aqui nesse ano. E, dito isso, a gente vai agora para o nosso primeiro vídeo do canal, que é os lidos... Paciência comigo, tá? É onde eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu consegui ler no ano passado, em 2020, tá? As minhas leituras, as minhas descobertas. Eu não vou, assim, me adentrar muito em cada título, porque eu pretendo fazer isso no decorrer do canal, tá? Nos próximos vídeos. Mas eu vou conversar aqui com vocês um pouco do que eu consegui ler. Mas antes de falar, eu peço pra você se inscrever, deixar aquele joinha e compartilhar com seus amigos, familiares. Isso vai me ajudar muito, tá, gente? Eu tava falando, 2020 foi um ano muito diferente, um ano muito difícil mesmo, mas apesar disso, pelo menos em termos de literatura, pra mim foi muito produtivo. Eu consegui, por exemplo, lançar a segunda edição do meu livro de contos, do meu e-book Quando Junho Chegar, que está disponível lá na Amazon. E em termos de leitura, eu consegui ler alguns títulos. Não foram muitos, mas pelo menos foram alguns. Diferente do ano de 2019, que eu li muito menos. E aí, mas mais importante do que isso, como eu estava falando também, eu consegui priorizar a leitura como parte da minha rotina. E isso, assim, ficou marcado como uma coisa excelente do ano que se foi, né? 2020. Então vamos lá para esses lidos 2020. Vamos começar pelas coisas que eu li aqui no Kindle. Eu adquiri o Kindle em 2019, mas foi só no ano passado que eu consegui, assim, de fato, me acostumar com o formato digital. Então, através do plano de assinatura da Amazon, né, o Kindle Unlimited, eu, assim, descobri títulos muito interessantes e, assim, coisas muito bacanas que a gente vai falar um pouco agora. Vou começar do começo. Eu lembro que lá no início do ano, a gente nem estava ainda preocupado com essa coisa da pandemia, eu li no Kindle Unlimited o livro Noturno, que é o livro 1 de uma trilogia, que é chamada Trilogia da Escuridão, que foi escrita pelo Guilherme Del Toro, o diretor mesmo, e Chuck Hogan. Eu não sei se pronuncia assim o nome do autor. Mas assim, eu lembro que pouquíssimas vezes eu fiquei com medo lendo alguma coisa. Eu não gosto de filme de terror, de fato, mas assim, esse livro trata de vampiros, só que também numa abordagem totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema e na literatura. É uma abordagem assim, científica e biológica mesmo
dos vampiros. E eu lembro que algumas partes me aterrorizaram mesmo. Então eu indico super Noturno. Deve estar disponível ainda lá no Kindle Unlimited, tá? Então assim, uma leitura muito prazerosa para começar o meu ano de 2020. Depois eu li Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Eu ainda não tinha lido nada da autora, mas assim, eu tenho amigos muito próximos que são fãs mesmo da escrita e da pessoa Cassandra. E assim, eu fui mesmo com toda a expectativa. E de fato, eu gostei muito do universo que ela criou. Eu ainda não li os outros livros, só esse livro. Mas eu acho que vai entrar com certeza na minha meta de 2021, conhecer um pouco mais do trabalho dela. Porque eu gostei muito do que eu li nesse primeiro livro aí, dessa série dela, Instrumentos Mortais. Uma grande descoberta do Kindle Unlimited foi a escritora Larissa Brasil. Eu conheci a escrita dela através do e-book Onde o Vento Faz a Curva, que são contos que são interligados de alguma forma. Só que assim, eu fiquei muito encantado com a escrita da Larissa, porque tem tudo aquilo que eu gosto de me deparar enquanto leitor. Ela traz uma brasilidade tão forte nas histórias que assim, não sei se eu consigo descrever o que eu senti lendo Onde o Vento Faz a Curva. Mas assim, eu também super indico essa autora. Eu também só li até o momento esse livro. Na verdade, eu acho que eu comecei a ler outro, só que assim, não concluí. Não por não gostar, mas por outras coisas. E enfim, Onde o Vento Faz a Curva também foi uma leitura muito prazerosa, muito bacana. No passado, eu também decidi me aventurar em outros gêneros literários. Eu costumo ler assim... Eu costumo gostar mais de ler fantasia e romance policial. E aí, ano passado, eu decidi conhecer um pouco mais de ficção científica, porque eu tinha lido muito pouco sobre ficção científica. E aí eu comecei lendo 20 Mil Léguas Submarinas, do grande Júlio Verne. Depois eu li um livro do Ray Bradbury, que é A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. E também li Teia de Vidro, que é uma ficção científica com representatividade, que é de um amigo meu chamado Aurélio Neri. Inclusive, o Teia de Vidro eu li em e-book na Amazon, mas depois eu consegui a edição física aqui, essa capa maravilhosa que o próprio autor fez, tá? Um trabalho totalmente independente. E foi assim, um prazer também ler Teia de Vidro, porque uma outra abordagem, né, na ficção científica, que é uma ficção científica com representatividade. Uma coisa muito interessante também de 2020 foi que eu tive mais contatos com outros autores, pessoas, né, que estão também escrevendo com representatividade, e isso foi assim extremamente importante para mim. Eu lembro que nesse processo de relançar o e-book quando o junho chegar, foi bastante significativo encontrar essas figurinhas, porque me deu assim um gás e um novo olhar sobre a literatura mesmo, né? Sobre aquilo que eu estava consumindo enquanto leitor. Então eu descobri e acabei me apaixonando pela escrita de... Eu vou ler porque senão eu vou esquecer aqui, gente. A Poção do Amor, do Pablo Praxedes, que tá lá na Amazon. E assim, é uma leitura muito maravilhosa. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde? Aqueles romances adolescentes? Então, Poção do Amor é isso, só que com representatividade. E foi assim muito... Quando eu li, eu fiquei muito apaixonado pela escrita e até cheguei a comentar com o autor. Li também Confusões e Simpatias, da Cris Soares. Esse foi muito significativo, porque eu estava escrevendo a segunda edição do meu e-book. E aí, como esse livro da Cris Soares também é ambientado nas festas juninas, foi muito bacana esse processo, né? Foi muito inspirador. Então a Cris Soares também é uma pessoa muito querida. Li O Teu Beijo, do Cássio Cipriano, que é o primeiro volume da série Amores no Colegial, algo assim. E tô assim super ansioso pelos próximos lançamentos do autor, que sempre são assim de uma fineza inconfundível. E li também Bem do Jeito que Você É, que é do maravilhoso Deco Lippe. Ainda falando sobre Kindle, eu li também O Sol da Meia-Noite, que é
da Stephenie Meyer, que faz parte do universo de Crepúsculo, né? Ela finalmente lançou esse tão aguardado... Não é uma continuação, é uma nova... É uma visão, né? A visão do vampiro Edward sobre a história que ele viveu com a humana Bella. E aí, assim, pra mim foi uma grande surpresa, porque lendo o livro, a gente percebe o quanto a autora, primeiro, amadureceu a escrita dela, e depois a visão do Edward nos conforta enquanto leitores para questões que, lendo a saga Crepúsculo, né, são de fato problemáticas. Então eu achei que o livro deu conta dessa escrita da autora e nos confortou enquanto admiradores da saga, enquanto leitores, sobre questões que eram de fato assim passíveis de discussão. Agora a gente já tá falando de outubro, tá? A gente já chegou em outubro de 2020 e o que eu consegui ler nesse período foi assim bem bacana. Eu tinha falado pra vocês que ficção científica era um gênero que eu não tava acostumado a ler muito, só que tem outro gênero que eu não tenho muita afinidade, que é o gênero do terror. E aí eu vinha querendo ler já mais terror. Quando eu conheci a proposta, então, da maratona literária de Halloween, eu achei, assim, perfeito. Porque eu lembro que eu tinha adquirido alguns livros da editora Darkside meses antes e eu ainda não tinha parado pra ler. E aí, quando eu vi as pessoas montando suas TBR, né, colocando os livros lá, eu fiquei, assim, muito empolgado. Até porque também eu nunca tinha participado de nenhuma maratona. E aí, participar da maratona literária de Halloween foi muito bacana. Nessa maratona, eu li esse livro aqui, que é o Lady Killers, que assim, essa edição lindíssima da Darkside, e também é um xodó aqui da minha estante. Li também o Vitorianas Macabras. Esse aqui foi muito especial porque foi indicação da Agatha, do Lar da Agatha, que assim, eu sou muito fã do trabalho dela, declarado. E assim, é um livro de contos, né, todos escritos por mulheres, e que se passa na era vitoriana. Então assim, foi uma leitura muito, 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 muito prazerosa. Na minha TBA também eu coloquei os contos de Edgar Allan Poe. Essas duas edições aqui também da Darkside. Só que eu não consegui ler na maratona, foi um flop. Eu consegui só... Coloquei 4, consegui ler 2. Mas assim, esses aqui estão na meta de 2021. Continuando, eu li também esse livrinho aqui maravilhoso, chamado Vozes da Terra, que foi organizado pelo Eric Tomasi, né, e que vai tratar de contos com figuras do nosso folclore. Então foi uma leitura bastante interessante também do ano passado. Outra leitura que eu gostei muito foi O Povoado das 11.000 Virgens. Eu acho essa capa muito bonita. E é de um escritor aqui de Ilhéus, que é a cidade onde eu moro, chamado Paulo Cidade. Então é um livro que tem assim elementos do realismo mágico e foi assim uma leitura que ficou muito marcada do ano passado. Então, eu deixei para finalizar essa lista com o meu favorito do ano passado, que foi o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman. Gente, essa leitura vai ter resenha aqui no canal dela, tá? Mas assim, eu gostaria de adiantar, né, que foi assim uma leitura que me fez também... Foi uma leitura muito inspiradora. Eu não lembro em que mês exatamente eu li, mas eu não tinha ainda visto o filme. Assim que eu li, eu fui ver o filme e constatei que o filme também é uma grande obra de arte. Não querendo comparar o filme com um livro, que eu acho que isso é um processo inútil, né? São duas linguagens super diferentes. Mas assim, o livro, ele dá conta de muito mais coisa, né, do que a gente vê nas telas, do que a gente vê no cinema. E assim, a escrita desse homem é algo surreal. É de um lirismo que, pelo menos eu, não consegui ainda captar em outros autores contemporâneos, sabe? Eu acho que ele escreve de uma forma muito verdadeira. Eu acho que ele escreve, no que ele escreve, tem uma poesia muito forte. Eu acho que esse livro, inclusive, poderia ser encaixado facilmente como uma prosa poética, porque é de fato muito profundo. Mas enfim, eu vou falar sobre esse aqui numa resenha que virá logo mais.
Então, gente, essas aqui foram as minhas leituras do ano passado. Como eu falei no início, não foi tanta coisa assim, mas foram leituras assim super necessárias pro período que a gente estava vivendo. Foram coisas que me fizeram desligar da realidade por um momento e entrar nesses universos aqui criados por essas pessoas, né, por esses autores e autoras maravilhosas. Breve eu pretendo fazer uma meta de leitura para 2021. Eu confesso para vocês que eu não sou muito de fazer meta, eu sou mais de viver assim as coisas e, né? Mas eu pretendo fazer uma meta de leitura 2021 até para poder me ajudar aqui com o canal e a gente poder ir conversando e planejando nossas leituras e, né, e enfim, ir se acostumando aqui. Se você assistiu até aqui, eu super agradeço a você, se você teve paciência de ficar me ouvindo aqui. Eu prometo que nos próximos vídeos vou me soltar mais. Como eu falei, o primeiro vídeo eu ainda não estou muito acostumado com essa coisa de gravar e ter que falar, né, em frente a uma câmera. Mas é isso, a gente vai se desafiando e se descobrindo no processo. Então se você assistiu até aqui, eu peço que você comente aqui embaixo se você conhece algum desses livros. Porque a finalidade do canal, como eu falei no início, é a gente conversar sobre literatura, né, sobre leitura e sobre as nossas experiências. Então, se você leu algum desses títulos, me deixe saber, deixe seu comentário aí embaixo, tá? Não se esquece também de deixar o seu joinha, porque isso vai me ajudar muito. E a gente fica por aqui e se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!